Muito bem, meus amigos, eu sou o Diego Ganoli, estou aqui para falar sobre o episódio mais comentado da internet e a gente aqui ficou sem energia elétrica na região inteira por horas na data de ontem. Eu até perdi um compromisso importante no Agora é Manchete com Oswaldo Eustáquio, Sandra Terena e todo o pessoal lá. E, bom, estou me retomando aí, a energia elétrica ainda está um pouco instável, mas eu estou retornando para comentar um assunto importante que foi o evento do Flow Podcast. Eu aqui vou evitar dizer diversas palavras que não podem ser ditas dentro dessas plataformas e tudo mais, porém quero muito chamar sua atenção para a seriedade do assunto. O Brasil é um país que é fruto de muita construção social pautada na discrepância, pautada na polarização, pautada na questão social desproporcional. Então, nós temos uma má distribuição de renda, nós temos um sistema que não é capitalista e também não é socialista e também não é, eu não sei nem o que acontece no Brasil. Quem dera, e Deus abençoe, que o Brasil seja um país capitalista como os Estados Unidos, onde você vai viver a vida inteira pela meritocracia e vai sair debaixo das asas do Estado, como o Estado sendo seu provedor. Aquela história do Estado é seu paizão, né? O Estado é quem resolve tudo, o Estado é quem faz tudo. Então, assim, tem muita coisa séria pra gente tratar no Brasil que exige de nós uma palavra que define muito bem, e eu fiquei impressionado com Rogério Skylab, dizendo ao Monark no Flow Podcast que aquilo ali, por mais que fosse, o Monark queria que fosse um bate-papo numa roda de bar, né, como se fosse uma coisa sem o menor compromisso e também, né, sem a menor critério, o Rogério Skylab já o advertia, e salvo engano, isso foi no ano passado, então ou 2020, eu não me lembro o ano, mas o Rogério Skylab disse que não, cara, isso aqui não é uma roda de bar, você está fazendo um trabalho que é como se fosse um programa jornalístico, você tem que ter responsabilidade, cara, porque o que você fala tem milhões de pessoas ouvindo. Então, lamentavelmente, o Monark protagonizou junto a Kim Kataguiri, né, um político participar disso e dizer que foi um erro, né, ter criminalizado a situação do sistema lá do regime do bigodinho da Alemanha. A gente não pode nem falar nomes aqui. É inaceitável para um parlamentar no Brasil. O Daniel Silveira, por muito menos, foi parar atrás das grades, deputado federal Daniel Silveira, e outras pessoas, jornalistas, enfim, como o próprio Oswaldo Eustáquio, foi parar atrás das grades, e outros jornalistas em países de regime semelhante. Então, a história do período lá do bigodinho da Alemanha, isso foi terrível, isso foi trágico para a história da humanidade, foi um período inaceitável, inescrupuloso, faltam palavras das piores possíveis para definir aquele trecho da humanidade, e a minha solidariedade total a todos os judeus, enfim. E se você parar para analisar bem, é o que de fato acabamos sendo todos no Brasil. Nós somos descendentes de tudo quanto é coisa que você puder imaginar. A minha família tem descendência de português, descendência de italiano, só na minha casa, né? Só na minha casa, na minha família. Um casal com uma criança pequena. A gente tem aqui descendência indígena, de índio, italiano, português, e vai saber Deus, eu vou fazer aquele exame em breve lá do DNA para saber as demais raízes da nossa composição genética. Isso é muito bacana quando você tiver a oportunidade de saber. Agora, a fala e o meu posicionamento aqui vem da importância da responsabilidade. E eu quero muito aproveitar esse momento para compartilhar com você a importância que você tem na sua influência. Para quem você fala, para as pessoas que você conversa, o que você publica na sua rede social, o que você acredita e o que você defende, e mais do que isso, ter a humildade para saber aprender a lidar com essa influência que você pensa que não tem, mas tem, e tem muita. Tem muito mais do que pensa, e se você está na internet falando coisas, gravando stories, postando sua vida, você tem muito mais influência do que pensa que tem.
E muita gente está te olhando, muita gente está te ouvindo. E é até um alerta de cuidado, porque você vai tratar de certos assuntos no campo das ideias, o debate é saudável. O Flow Podcast fez, né, uma live ali de orientação com um historiador, um cientista político, judeu, que falou sobre o judaísmo e tal. Salvo engano, eu entendi que ele é judeu, mas é uma autoridade sobre o judaísmo. E foi uma aula, foi uma... Eu acho que assisti essa live 2 vezes, devo assistir mais uma ainda para consumir tudo aquilo. Foi uma aula. Sabe quando é prazeroso escutar uma pessoa falando? É isso. A nossa preocupação deve estar em quem nós estamos dando a importância, a voz e a posição de destaque na sociedade para que venham formular, através de influência, o pensamento dessa geração. Porque, todo respeito, cara, todo respeito, o Flow Podcast foi o maior fenômeno, né, da questão baseado em Joe Rogan e tal, um lance que já rola lá na gringa e tal. Eles trouxeram o modelo pro Brasil ali e fizeram bem legal, fizeram já com tudo de qualidade, uma coisa muito bacana. E, infelizmente, quando você vê alguém fazendo algo que ninguém nunca fez, se essa pessoa estiver comprometida com os valores basilares de uma sociedade, o respeito ao próximo, o respeito à lei, se essa pessoa estiver dentro dos padrões de normalidade, por mais que seja totalmente inovador, mas respeite as regras, respeite as leis pelo menos, isso tem grande chance de ser bom. Você é totalmente inovador, você está fazendo um negócio muito diferente, muito bacana, descolado, despojado, irreverente e tal e tudo mais, beleza. Mas a partir do momento que você já não tem mais a capacidade de aprender, a capacidade de conseguir... Cara, tem uma frase, uma máxima da filosofia grega, que é o simples dito: conhece-te a ti mesmo. Se você analisar o que aconteceu na Grécia, você analisar o legado de Platão, o legado de Sócrates, o legado das escolas da filosofia grega, você vai analisar até através da própria Bíblia Sagrada, que dentro daquele contexto contemporâneo de pensamento, as pessoas chegavam num nível tal, inclusive Salomão, rei Salomão, que chega um ponto que você vai olhar e falar: cara, isso tá no livro de Jó, isso foi dito pelo rei Salomão, isso foi dito por várias pessoas na Bíblia, foi dito pela filosofia, pelos pensadores na Grécia, naquele momento que estava fervendo a cultura do saber, do buscar pelas respostas, da filosofia e tudo mais. Você vai chegar à conclusão e vai ver pessoas importantes chegando à conclusão do famoso "eu só sei que nada sei". Conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que eu perco a capacidade de conhecer quem sou, e isso é humildade, é saber quem você é, nem mais, nem menos. Você não está um degrau acima e também não está um degrau abaixo. Você está exatamente nesta posição. Quando você consegue se enxergar dessa forma, aí a coisa está começando a fazer sentido. Porque você se protege, você se conhece, sabe até onde pode ir, sabe onde não pode ir. E sabe também do efeito e da proporção que vai tomar qualquer coisa que você faça. Você é uma pessoa simples, comum, cidadão, trabalhador e tal. Aí você é solteiro, de repente você casa. Quando você casa, tem certas condutas que já não cabem mais a um homem casado, a uma mulher casada. Aí tudo bem, né? Você talvez não perceba isso de cara. Vai pagar a pena, vai pagar vai ser punido por isso. Fez uma conduta de solteiro dentro de um casamento, você vai estragar sua vida emocional, sentimental, ou acabar com a sua relação. Ficar na rua da amargura, né? Então, assim, aí você vai ter um filho, né? Nasceu o primeiro filho. Aí você é um casal ali, mamãe, papai e tudo mais. A partir do momento que você tem uma criança, tem condutas que até de um homem casado sem filho já não cabe mais dentro de uma relação casal com filho. E aí o filho passa a ser uma prioridade. E aí você tem a obrigação moral de suprir as necessidades desse filho. E quando esses valores se perdem e você começa a nomear qualquer maconheiro, né, para ser uma referência, para influenciar esta geração, a gente cai num limbo terrível da perversidade,
dos princípios e desejos mais primitivos do ser humano quando a sociedade perde a referência. Nós nunca podemos perder a referência, porque nós somos quem somos, estamos onde estamos, graças à evolução das gerações anteriores. É experiência, tentativa e erro, tentativa e acerto, e a pessoa vai, isso aqui deu um prejuízo terrível para a sociedade. Isso não pode acontecer nunca mais. Aí tentaram fazer de novo lá na Europa. Nossa, que prejuízo, que dano para a sociedade. Isso não pode acontecer nunca mais. Então, a experiência, os erros, os danos, a evolução, as leis vieram amadurecendo e colocando a sociedade para funcionar num ritmo que seja pelo menos ok, pelo menos aceitável, pelo menos que seja razoável a todos. E aqui fica o meu apelo de respeito para com as minorias. E esse debate é assunto para outra oportunidade. Mas respeito às minorias não quer dizer que as minorias tenham que se impor perante a maioria para que você acabe virando parte dessa minoria. Não. A minoria tem que respeitar a maioria tem que respeitar a minoria, mas o princípio basilar de tudo é que somos iguais. Somos um povo, um só povo, nós somos irmãos, nós somos semelhantes, nós temos uma composição genética muito parecida. Todo ser humano está dentro da mesma categoria, Homo sapiens, somos uma raça, somos um povo, né? Agora, as diferenças estão aí para a gente conviver e aprender com elas, isso é muito importante. Então fica aqui o meu repúdio total à fala do monarca, o meu repúdio total a qualquer tipo de discurso que venha a inflamar contra a extinção de qualquer raça ou, enfim, grupo, gueto, social, enfim, qualquer tipo de ser humano. As pessoas têm que ser respeitadas e os debates e discussões e conversas têm que estar dentro do campo das ideias, com o respeito máximo àquilo que é a lei, ao arrepio da lei no Brasil. E que Deus proteja a nossa geração e que nós possamos eleger vozes mais, meu Deus, qualificadas, vozes com mais critério, pessoas, e quando eu digo vozes, estou dizendo pessoas com mais critérios para influenciar essa geração. Quando a gente for dar voz a um movimento, a um grupo, que, pelo amor de Deus, seja um grupo construtivo, seja um grupo que venha trazer valores e agregar para a nossa geração, tá bom? Eu sou Diego Ganoli, fica aqui a minha solidariedade com todos os judeus e que Deus abençoe as minorias, que possamos um dia vencer e romper ao ponto desse diálogo não ser mais necessário, possamos conseguir de fato um dia nos enxergar como um só povo. Seja de qualquer país, nós somos um só povo, nós somos seres humanos que devemos respeitar e ser respeitados. Mas acredito que com o passar das gerações, isso vai se balizando aí para esse caminho, tá bom? A informação tá solta, tá fácil. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.